Sabe por que o Espírito Santo quis que nós começássemos a nossa reflexão com este cântico? Eu vou te explicar já. Então, nosso tema hoje é o inimigo de fato. Então, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Nós vamos jogar a nossa batalha lá para cima. Eu não vou brigar, eu não vou lutar com a serpente no chão. A águia, ela não luta com a serpente no solo, no nível solo. Ela leva a serpente, ela com as suas garras, ela crava as garras na serpente e a leva lá para cima, lá que é o território dela, nas alturas. E lá, sim, ela destrói a serpente, porque embaixo a serpente leva vantagem sobre ela. O que Deus está querendo mostrar para o povo dele? A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra principados e potestades, contra príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E essa ilustração que nós trazemos aí é que, às vezes, você não identifica quem é o inimigo. Por quê? Porque a pior, talvez, estratégia, ou melhor, maneira do inimigo oprimir ou atacar o ser humano é a manipulação. O Salmo 72, ele fala de que o Senhor Jesus proporcionaria aos seus seguidores vitória, livrará as suas almas do engano e da violência. Na violência, possessão, opressão e indução. Isso é uma ação direta, uma ação corporal, no corpo a corpo. Na possessão, ele está do lado de dentro, possuindo uma pessoa. Na opressão, ele está do lado de fora, pressionando, fazendo com que pessoas, como aconteceu com aquela mulher que estava encurvada, que Jesus a libertou no dia de sábado, e Jesus disse: era necessário libertar essa mulher que Satanás mantinha presa há 18 anos. E a mulher vivia encurvada. Jesus a libertou e o corpo dela ficou normal, reto. E a indução. A indução é algo violento, porque ele induz, às vezes, as pessoas a fazerem coisas, e até Davi foi alvo de indução. Ele foi induzido. E agora, só que o que nós vamos falar hoje é a questão da manipulação. Então, veja bem, no engano, na violência, possessão, opressão e indução. No engano, obsessão, manipulação e alienação. Só que na alienação, você não vê, por exemplo, na manipulação, melhor dizendo, na manipulação você não vê alguém manipulando, um manipulador de bonecos, aqueles bonecos, você não vê, alguém está escondido, manipulando, e você foca o boneco se movendo, só que existem cordas nas mãos, nos pés, na cabeça, para que seja movimentado. Alguém que está escondido. A ideia é mais ou menos essa. A outra ideia, para entender muito bem, é a questão da própria terceira lei de Newton. Toda ação promove, correspondentemente, uma reação. Então, ele conta com um tipo de reação. Agora, o que o Espírito Santo quer que entendamos definitivamente, que a nossa luta, como diz Paulo aqui,
a nossa luta não é contra seres humanos. O apóstolo São Paulo, ele faz um trabalho em cadeias. Ele se denomina o preso do Senhor. É lógico que, literalmente, aconteceu isso. Ele foi preso. Mas ele também, talvez até numa linguagem tipológica, ele falou o seguinte: vocês têm que entender que vocês estão também em cadeias. Vocês estão presos. O mundo jaz no maligno, ou seja, isso daqui é uma prisão. Até porque, quando morrerem todos, quando os salvos forem levados, os que morrerem em Cristo ressuscitam primeiro, e os que estiverem vivos vão ser transformados no abrir e fechar de olhos, eles vão ser levados na parousia. Só que a parousia vai promover um impacto tão forte nos ímpios que estiverem vivos, que eles vão morrer, eles vão ser fulminados pela presença de Deus, e o chão do planeta Terra vai ficar coberto, como disse o profeta, eles se farão esterco. Então, aqui vira uma prisão, como ela é hoje. Satanás vai ser preso por 1000 anos, porque não tem o que fazer. Os limites deles estão exatamente nesse planetinha, e ele não tem o que fazer. Mas hoje já Paulo diz, eu sou embaixador em cadeias, porque existe um estado espiritual, de fato. Existe alguém que algema as pessoas, que coloca correntes, grilhões. As pessoas, elas estão presas. Só que aquele que é desavisado, aquele que não tem visão espiritual, foca o ser humano. É essa linguagem que eu quero que você entenda. Às vezes, se falou muito, principalmente na época da Operação Lava Jato, de quem era laranja e de quem era realmente, de fato, o dono do negócio. Né? É a situação de direito e situação de fato. De direito pertencia a uma pessoa pobre, que nem entendia, que emprestou seu CPF para abrir um CNPJ, e aquele CNPJ foi toda a vida, por muito tempo, controlado por esse que é de fato e não. E o de direito nem tem noção do que ele está movimentando. De repente, vem uma ordem de prisão para ele. Ele é o que ofereceu o CPF. Ele é de direito, mas não é de fato. Isso nos mostra uma coisa que existe. Então, é bem possível, querido, é bem possível, querida, que você esteja focando alguém que apenas é um laranja. Alguém que é de direito, mas você não está entendendo quem é que está por trás, quem é que está manipulando essa pessoa. O apóstolo São Paulo dá uma ideia muito assim prática. Logo, a nossa luta não é contra a natureza pecaminosa humana, não é contra Sarkis, não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou no original, contra os poderes mundiais da escuridão. E ele fala que ele declina aqui os 3 níveis: nível estratégico, nível tático gerencial e nível operacional, ou seja, estratégico, nível das ciências ocultas e o nível solo. E você focando, você irado contra alguém que é, na realidade, uma vítima.
É lógico que existe realmente alguém que tem dolo, que até deixa o inimigo usar. Então, o próprio Salmo 32 diz o seguinte: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado e cujo espírito não há dolo. Então, essas pessoas, tem pessoas que não têm má fé, não têm dolo. Então, se Deus não imputa, você também não pode, querido. Você também não pode imputar. É pecado a essa pessoa. Então, você está focando errado. Você tem que se indignar contra o inimigo de fato. A nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí, como é que você tem que fazer? O que você tem que fazer diante disso tudo? Cada vez que eu noto alguma coisa, as manipulações, as tentativas, está querendo me deixar triste, está querendo atrapalhar o projeto de Deus na minha vida, sabe o que acontece comigo? Minhas baterias ficam carregadas. Aí sim, agora eu vou realmente fazer o que Deus quer que eu faça. Como disse Judas: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia. Como disse o Senhor Jesus: eu vou saquear mesmo. Quando Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ele está falando de um contexto de cidades fortificadas, onde o ponto mais vulnerável eram as portas. E ele diz que como disse Judas, como disse o Espírito Santo através de Judas, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Em indo, as portas do inferno não prevaleceriam. A gente vai tirar de lá. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tira lá de dentro do inferno, do meio do fogo, pessoas. Aí sim. Que satisfação. Carregou minhas baterias e a minha vontade de evangelizar é muito maior. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Tentou usar, tadinho daquele rapaz, ele só foi um instrumento. Vou orar pela vida dele. Jesus diz: olha só, você não vai orar pelos inimigos espirituais, não, porque, segundo o próprio Jesus, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque muita gente não crê em Jesus. Do juízo, porque já o príncipe desse mundo já está julgado, ele já está julgado, não tem mais nada, não escapa, não tem que ter dó dele, não. Não tem que ter dó dele. Agora, das vítimas dele, sim. Aí sim. Aí você tem que tirar. Mas eles, cada vez mais, a expectação, a expectativa de fogo abrasador, eles já vivem apavorados. E uma grande parte da síndrome do pânico nos seres humanos é a projeção dos próprios demônios, que eles estão apavorados, porque o dia deles está chegando. Está chegando. E eles vão crepitar nas chamas. Vai descer fogo do céu. Quando eles, na segunda ressurreição, os ímpios ressuscitarem, eles vão arregimentar todos esses ímpios do planeta Terra e vão tentar tomar o arraial dos santos, e nesse instante desce fogo do céu e consome a todos.
Agora, hoje, enquanto é tempo, quanto a graça está, a maneira de nós reagirmos. Como disse o Senhor Jesus, contra seres humanos, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam, vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai Celestial. O apóstolo São Paulo confirma tudo isso, dizendo, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Sabe por quê? Porque esse inimigo, ele é só o que aparece. O inimigo de fato, não. O inimigo de fato, você tem que se indignar contra ele. Partir para cima dele. E o apóstolo São Paulo diz para a igreja em Roma, e Deus em breve esmagará Satanás debaixo da planta dos vossos pés. Amém? O inimigo, de fato, está com os dias contados e nós vamos, sim, partir para cima dele. Vamos calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz para proteger o nosso calcanhar e esmagar a cabeça da serpente. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Vamos cantar.